Olá, meu irmão, boa noite, minha irmã, bem-vindo aqui. Graças a Deus por mais esse dia e por esse tempo de estudo bíblico. Estamos encerrando hoje o nosso estudo em série no Salmo 27, buscando vida vitoriosa em Cristo Jesus. O salmista Davi, no anelo pela presença de Deus, no desejo de ter a companhia do Senhor, sabe que a presença de Deus nos dá vida vitoriosa. E nós chegamos no versículo 14, que é o último versículo deste salmo, e queremos meditar junto aos irmãos nessa noite sobre esse tema: o Senhor é a nossa esperança. Davi vai encerrar esse salmo, esse cântico, sobre o propósito de alcançar a vida vitoriosa na companhia, na presença de Deus, na certeza de que ele pode vencer o medo, vencer as circunstâncias adversas, vencer os inimigos, vencer o próprio pecado, quando o Senhor se manifesta e quando a nossa vida é colocada diante do Senhor. Quero ler com você esse versículo, versículo 14 do Salmo 27. Davi vai encerrar o seu cântico dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Algumas verdades, algumas lições que Davi quer nos dizer aqui, lições importantes para aqueles que querem receber e viver a vida vitoriosa em Cristo. A primeira delas é essa expressão na abertura do versículo: espera pelo Senhor. Nossa esperança tem que ser no Senhor. Há muitos que esperam na atitude do governo, ou na capacidade da sua mão, no conhecimento que tem. Outros acham que a esperança tem que ser depositada no recurso financeiro, no dinheiro, no quanto o dinheiro pode comprar, no que o dinheiro pode trazer. Tem gente que acha que a esperança vem da fama, vem de títulos, vem de cargos, vem de sucesso profissional. Muitos depositam a sua esperança no crescimento da tecnologia, no desenvolvimento da ciência. E aí então vai vir a solução de todas as coisas, a solução de todos os problemas. É interessante a gente ver Davi dizendo que a esperança dele está no Senhor. Porque o Davi tinha muito mais recurso financeiro do que eu tenho, do que você tem. Davi é aquele que agora é rei de Israel, e ele tem uma palavra muito poderosa, porque a palavra do rei é a palavra que determina e tudo acontece. Ele põe os seus decretos. E a nação tem que obedecer, tem que seguir. Ele tem o próprio governo, ele é o próprio governo. Ele tem o título, ele senta na cadeira de autoridade. Ele pode mandar e desmandar, fazer e desfazer, mas ele sabe que a sua esperança não pode ser colocada nesse cargo, nesse título, nessa autoridade que ele recebeu. Recebeu do próprio Deus. Então ele sabe que a sua esperança tem que estar no Senhor. Davi é assim muito antes de ser rei. Ele não confia na sua habilidade, na sua estratégia, no seu conhecimento, na sua experiência, nem mesmo quando ele se coloca diante do gigante Golias. Nós sabemos que Davi é um estrategista militar. Ele foi um grande guerreiro no campo de batalha, no exército de Saul, e depois no comando do seu próprio exército. Ele tinha estratégia, ele tinha habilidade, ele tinha conhecimento de guerra. Quando ele chega para lutar com o gigante Golias, ele sabe muito bem do que ele é capaz e do que ele não é capaz. Ele usa da sua estratégia militar para ir diante do inimigo. Ele não vai com espada, ele não vai com escudo, ele não vai com armadura de soldado, porque ele não sabe lidar com essas coisas ainda. Ele não consegue nem andar com essas armaduras, mas ele vai com a estratégia e com a habilidade que ele tem, é com a funda e com as pedras.
O texto nos revela que ele não leva qualquer pedra, ele escolhe as pedras no riacho. É a habilidade que ele tem, é o conhecimento sendo usado em seu favor, no campo de batalha. Golias, um guerreiro bem treinado, tem o seu escudo, tem sua lança, tem sua espada, tem seu capacete, tem sua couraça de proteção. Acha que Davi está vindo contra ele, como quem caminha contra um cachorro, um animal, com paus e pedras. Mas Davi sabe bem o que ele está fazendo, ele está usando daquilo que ele conhece, mas ele não confia nisso. Ele não confia na sua habilidade com a funda, ele não confia na sua estratégia de escolher as pedras certas, ele vai diante de Golias para dizer que vai em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus de Israel. Sua esperança não está na capacidade e habilidade com a funda, na capacidade, na estratégia de escolher as pedras certas, as melhores, as mais eficazes, que possam dar a maior e melhor direção e força. A esperança de Davi está no Senhor. E é por isso que ele escreve esse texto aqui, alertando o nosso coração, para que a gente não caminhe, às vezes, colocando a esperança, colocando a confiança na força do nosso braço, na habilidade do nosso conhecimento, nos recursos que estão à nossa volta, na rede social que nós temos, que pode nos ajudar, nos socorrer diante das circunstâncias. Não vão ser suficientes. Davi está dizendo, se eu quero ser vitorioso, se eu quero trilhar um caminho de produtividade, se eu quero ser bem-sucedido naquilo que eu me envolvo, nos projetos no qual eu coloco o meu coração, eu empenho a minha vida, eu tenho que esperar no Senhor. Espera pelo Senhor, é a primeira grande verdade. Ele é a nossa esperança, Deus. E Davi esperava no Senhor. Segunda grande verdade que ele revela é que nós devemos esperar no Senhor com bom ânimo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. A vida para Davi, como para mim e para você, ela vem e ela traz dificuldades. A vida se apresenta para nós com problemas, com aflições, com dores, com desafios, com incertezas. Às vezes o dia é ensolarado, mas às vezes o dia é nebuloso, é de tempestade. Em alguns momentos há bonança, em alguns momentos há paz, em outros há aflição, há temor, há tremor no coração, na alma. Algumas circunstâncias nos beneficiam, nos ajudam, nos alegram, outras nos entristecem, nos ferem, nos maltratam. Davi não viveu apenas a bonança do palácio, do reinado, das finas iguarias de um rei que tem sobre a mesa o melhor alimento, que tem no palácio a melhor acolhida, que tem nos guardas que estão no palácio a melhor proteção. Ele viveu também perseguição, ele viveu deserto, ele viveu batalhas, ele vivenciou danos causados pelo pecado. São circunstâncias da vida que com certeza atemorizou o seu coração e atemoriza o nosso coração. Abateu a sua alma, afligiu o seu ânimo. Momentos em que Saul colocou um exército para persegui-lo. E ele saiu se escondendo de caverna em caverna. Davi tem a certeza, meu irmão, de que a vida não é marcada apenas por dias ensolarados. A vida traz noites escuras. Não é apenas o momento da bonança, mas há também o tempo da tempestade. Não é o tempo apenas da paz, mas há o tempo também da guerra. Não existe apenas o momento da bonança, da colheita, do lucro, porque somos também tomados pelo tempo da perda.
Mas Davi tem uma certeza no coração, de uma segunda verdade que ele nos revela nesse último versículo do cântico, do Salmo 27. Quem espera pelo Senhor precisa aumentar, melhorar o seu ânimo, ao contemplar, ao receber da força de Deus na sua vida, da luz do Senhor em meio à escuridão, da defesa de Deus diante dos inimigos, do olhar do Senhor no tempo da nossa fraqueza, que nos sustenta, que nos ergue, que nos levanta, que nos aponta um caminho seguro. Os temores do nosso coração, da nossa alma, podem ser a causa da nossa ruína, podem ser a causa da nossa derrota, pode ser o motivo que nos faz desistir, jogar a toalha dentro de um bom projeto para a vida, para a família, para a igreja, para a fé, para o trabalho. Porque, de fato, se o ânimo da gente se acabar, aí já começa a desanimar o nosso coração e já começamos a viver a nossa destruição, a nossa derrota. Por isso, ele alerta: tende bom ânimo, espera no Senhor. E diante das circunstâncias adversas, diante das lutas, diante das aflições, diante daquilo que te aflige, diante daquilo que te fere, que te maltrata, não perca a sua esperança, não perca o seu ânimo, não perca a sua confiança. Tende bom ânimo. Essa expressão foi usada também por Cristo, junto às pessoas que o cercavam e que buscavam dele compaixão e ajuda. Em alguns momentos em que parecia que a situação, que as circunstâncias agora havia piorado, havia se tornado mais difícil. Jesus, algumas vezes, para fortalecer a fé, para gerar perseverança na confiança, ele dizia às pessoas: olha, eu sei que a situação parece ter piorado e piorou para você, aos seus olhos, aos olhos humanos, mas tem de bom ânimo. O cego de Jericó ouviu daquele que foi buscado essa expressão: tem de bom ânimo, ele te chama. É como que viesse a palavra de Deus para dizer para você: não desista. Não deixe que as circunstâncias te amedrontem a ponto de você desistir, a ponto de você achar que não vai dar mais. Davi está dizendo: quando as coisas estão difíceis para nós, quando elas começam a ficar impossíveis dentro do nosso campo de ação, dentro da nossa estratégia, dentro da nossa agenda, dentro da nossa rede de relacionamento, dentro da ciência, dentro da tecnologia, dentro do recurso financeiro, acredite, ainda há possibilidade do socorro de Deus. Quando eu olho para os montes, eu não vejo mais socorro, não vejo mais ajuda, já não vejo mais guerreiros que possam me valer no campo de batalha. Eu sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Tende bom ânimo diante dos problemas, diante da fúria dos adversários, diante do dano do pecado, diante das impossibilidades da vida. O nosso Deus é aquele que abre as portas que ninguém pode fechar. E quando está difícil para nós, ainda está fácil para o nosso Deus. E quando se torna impossível para nós, ainda é possível na ação do nosso Deus. É Ele que nos defende. É Ele que nos ilumina, é Ele que nos aponta o caminho, é Ele que nos guarda. Por isso a nossa esperança é no Senhor, e por termos esperança no Senhor, não podemos perder o ânimo, mas devemos erguer a nossa voz e olhar firmemente para o Senhor. Há um episódio dos discípulos com Jesus Cristo. Quando Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco e tomem o rumo no mar da Galileia, que ele ia ficar por ali orando. Ele sobe a um monte e começa a orar, enquanto os discípulos iniciam a sua viagem. No meio da viagem, no mar da Galileia, eles são tomados por uma tempestade. E Jesus, então, depois, à outra madrugada, vai ao encontro dos discípulos mar adentro. Ele não usa os barcos, a tempestade está forte, as ondas são bravias, e ele vai andando sobre as águas.
Os discípulos estão atemorizados, estão tentando controlar o barco, estão tentando seguir na viagem com segurança. De repente eles são tomados de medo, de pavor, porque Cristo se aproxima do barco e eles pensam ser um fantasma. A situação já estava difícil, já estava temerosa, e agora o temor, o pavor aumenta, cresce. Depois eles identificam que é Jesus. E Pedro então se apresenta como aquele que quer ir até o encontro de Cristo. E Cristo então lhe dá ordem, lhe dá a permissão para que ele venha andando sobre as águas. E o texto bíblico é muito claro para nós, enquanto ele fita os olhos em Cristo, ele vence a tempestade. As ondas não o atemorizam, o vento não o impede. E ele caminha sobre as águas na direção de Cristo. Mas quando ele tira os olhos de Cristo, e o temor começa a tomar conta do seu coração, quando ele contempla a força do vento e a violência das ondas, ele começa a afundar. É o momento que ele vai perecer. Mas Cristo vem ao seu encontro, lhe dá a mão e o coloca sobre as águas e o leva em segurança, andando sobre as águas até o barco. É isso que Davi está dizendo. Espera pelo Senhor, fite os seus olhos no Senhor, na força do seu poder. Diante das tempestades da vida, você vai ver que é possível andar sobre as águas, porque aquilo que está além do nosso controle, acima da nossa possibilidade, está debaixo dos pés do nosso Deus. Tenha de bom ânimo, olhe firmemente para o Senhor e não desanime, porque dele há de vir socorro à sua alma, à sua vida, à sua história. Terceira grande verdade, fortifique o seu coração. Fortifique o seu coração. Com os olhos fitos no Senhor, nós recebemos dele força. Na companhia que o Senhor nos dá, nós temos coragem para seguir adiante. No sustento dos seus braços, nós somos conduzidos quando já não dá mais para a gente caminhar. Onde nos falta força, onde nos falta recursos, a providência de Deus age em nosso favor. Davi está seguro, está certo dessa grande verdade. A vida vitoriosa não vem da minha confiança em mim mesmo, ou nas minhas posses, ou no meu título, mas vem na possibilidade que eu tenho de receber o ânimo vindo da minha confiança em Deus, do fitar dos meus olhos no Senhor, para não ser sucumbido, derrotado, destruído pelos inimigos, pelas circunstâncias difíceis, mas para caminhar com o coração fortalecido na certeza da companhia de um Deus que me ajuda. Mesmo vivendo um tempo difícil, que você vive, que Davi viveu, mesmo passando por momentos de perigos que você passa, que Davi também passou, mesmo sendo, quem sabe, ameaçado por inimigos, ou vendo saltar diante dos seus olhos a sua própria fraqueza, a sua própria fragilidade, impossibilidade, mesmo vindo e percebendo que somos pecadores e os nossos pecados causam danos e maltratam a nossa vida e a nossa história, e prejudicam a nossa caminhada e às vezes nos levam até a queda. Com os olhos fitos no Senhor, nós temos que fortalecer o nosso coração, porque Paulo diz que quando ele se sentia fraco, aí é que ele estava forte, porque o Senhor o amparava, o sustentava. Devemos alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa alma com essa viva esperança. O Senhor é a nossa esperança, Ele nos dá ânimo, Ele renova o nosso espírito, Ele fortalece o nosso coração para vivermos de fato vida vitoriosa, vencendo e para vencer, no exercício da nossa fé. O anelo pela presença de Deus é o que Davi destaca nesse salmo, porque na presença de Deus há esperança. A esperança em meio ao medo, em meio à luta, em meio ao desespero, em meio às circunstâncias adversas.
em meio ao tempo de necessidade, em meio à escassez de recursos. Não é em razão do que eu sou, não é em razão do que eu tenho, mas em razão de quem é o nosso Deus. Não é pelo tamanho das ondas, pela força do vento, mas é pelo poder da palavra de Deus que me sustenta, da companhia do Senhor que me fortalece. Para que possamos viver a vida vitoriosa que esperamos, a vida frutífera, proveitosa que almejamos. Na certeza de que na presença de Deus seremos, pelo Senhor, amparados e fortalecidos. Onde você tem colocado a sua esperança? Diante das circunstâncias difíceis, como você tem resistido? Ou como você tem reagido? Tem entregado os pontos? Tem desanimado? Ou tem de fato buscado o ânimo, olhando firmemente para o Senhor e confiando no agir do Senhor em seu favor? Como você tem fortalecido o seu coração? Fortalecemos o nosso coração na força do nosso Deus, na companhia que Ele nos dá. Por isso buscamos a sua presença, por isso almejamos a sua companhia, como Davi nessa canção, nesse salmo. Quero orar com você, quero colocar diante de Deus o seu sonho, o seu projeto. Quero encorajá-lo a colocar diante de Deus as suas lutas, seus problemas, às vezes, levando você a orar por coisas difíceis, por circunstâncias das quais você sabe, ou quem sabe, tem pensado que não vai resistir, que não vai transpor. Mas quero levá-lo a confiar no Senhor, a botar no Senhor a sua esperança. Que Ele fortaleça o seu coração e que Ele redobre o seu ânimo. E que da companhia de Deus, da confiança nossa no Senhor, venha resultados da compaixão, da graça de Deus em favor da nossa vida, para nos levar confiante, correndo a carreira que o Senhor nos propôs correr, para que na nossa vida exista a glória do nome de Deus. Pai querido, nós te agradecemos quando podemos meditar na tua palavra mais uma vez. Quando olhamos para essa canção que o salmista Davi entoa, elevando ao Pai a sua alma até a sua presença, expressando o anelo, o desejo, o anseio de ver a sua vida diante do Senhor, porque na presença de Deus há esperança, há vigor, há força, há alegria. Na presença de Deus há paz, na presença de Deus, ó Pai, nós alcançamos vitórias, na presença de Deus nós encontramos ânimo para vencer, para transpor os obstáculos. Olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos, ó Pai, vencer as tempestades, passar pelo tempo difícil, enfrentar a dor, enfrentar as perdas, enfrentar as lutas, enfrentar o inimigo, enfrentar, ó Pai, os próprios danos de ações pecaminosas, por erros que cometemos, por desobediência, por negligência, para com a tua palavra, para com o teu querer, que às vezes realizamos. Davi viveu todas essas coisas, mas ele sabe que na presença do Senhor, apesar de todas as coisas, ele pode ter e pôde ter vida vitoriosa, pelo exercício da fé, pelo firmar da esperança em Ti. Olhe com carinho o coração dos nossos irmãos e irmãs, contemple a sua vida, a sua prece, estenda para eles as mãos e os abençoe. Dissipe, ó Pai, do coração, da alma, aquilo que os atemoriza e que os impede de seguir adiante. Aquelas forças, aquele desânimo, aquele temor, aquela incerteza que pode impedi-lo de enfrentar as lutas, com a confiança em Ti,
com o olhar voltado para o Senhor. Fortaleça o coração, fortaleça a alma, dando a tua companhia, conduzindo pela tua forte mão, sustentando-os nos teus braços, aplanando para eles os caminhos, para que os nossos lábios se ergam na glorificação do teu nome, no cântico de alegria, no cântico de salvação, no exultar dos teus feitos, no contar do restaurar da sorte que o Senhor providenciou para nós. Perdoa os nossos pecados e continue a nos conduzir nessa nova vida, com novas possibilidades, que o exercício da fé em Jesus dá a todo aquele que crê e confia em Ti. Oramos, ó Pai, na graça grandiosa de Cristo, esse nome sobre todo nome, que muito nos amou na cruz, que muito tem feito por nós e mais vai fazer pelo grande amor que tem para conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que Deus te ajude a seguir adiante, seguir com confiança, seguir com alegria, seguir com esperança, seguir com paz, com fé, a seguir com obediência ao Senhor e com a certeza de que a sua vida diante do Senhor pode ser uma vida vitoriosa, pode ser uma vida produtiva, frutífera, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que cumpre o propósito para o qual Deus nos criou, honra e glória do seu nome. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, é o desejo, é a oração do meu coração, na certeza de que o Senhor é aquele que vai te sustentar, vai te amparar e vai te dar vitórias, ao contemplar no seu coração a fé que Ele te abençoe. Em nome de Jesus, amém.